Agora vamos falar sobre primeiros socorros. O assunto que parece ser simples, cotidiano, total, mas você já se deu conta quando precisa socorrer alguém? Bom, necessita de conhecimentos e técnicas para salvar vidas de forma imediata. Naquele primeiro momento em que uma pessoa apresentar sintomas que indiquem perigo de morte, por exemplo. O profissional de saúde, o professor Diego Diniz, está aqui conosco e conta melhor sobre essas técnicas. Realmente é um momento em que muita gente acha que é simples, mas não é. Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes também. Geralmente eu até digo o seguinte, primeiro socorros, atendimento hospitalar, emergência em si, é melhor você saber e não precisar do que você precisar e não saber. E aí a gente só sabe o valor que tem, de fato, quando tem uma situação que precisa, né? Eu acho que uma mãe deveria aprender. Imagina um bebê, o seu filho, a pessoa que você mais ama, se engasgou, e aí é diante de uma situação como essa que a gente vê a necessidade de aprender, de ter o conhecimento sobre os primeiros atendimentos. Entendi. Atendimento pré-hospitalar. Pré-hospitalar, como é que é o atendimento pré-hospitalar? Então, na verdade, atendimento pré-hospitalar é todo aquele atendimento realizado antes do hospital, né? Mas é trauma, é queda... Trauma, paciente em trauma, paciente clínico, né? Entendi. E ainda tem uma diferençazinha para o primeiro socorro, né? Porque o primeiro socorro é aquele primeiro atendimento. Isso. Inclusive tem um dos grandes referências, um dos grandes livros que a gente estuda, que é o PHTLS, que ele diz que o destino do traumatizado, o destino do paciente que sofreu um acidente, a pessoa que sofreu um trauma, está nas mãos de quem faz os primeiros curativos. E aí você vê a importância não só do primeiro contato, do primeiro atendimento, da primeira assistência, que muitas vezes nem sempre é com o profissional de saúde, às vezes é o próprio parente mesmo, sofreu um corte, tem uma grande hemorragia em casa. Como é que eu faço para poder parar esse sangramento a tempo? Entendi. A gente tem visto no cotidiano das grandes cidades pessoas vítimas de atropelamento e muitos tentando já socorrer, colocando dentro do carro. Pega na mão, pega na perna e a vítima já sai toda, né? Qual é o primeiro ato de se fazer um socorro com, por exemplo, um atropelamento? A primeira coisa que tem que fazer, a princípio, é garantir a segurança. Certo. Tem que avaliar a cena, tem que garantir segurança, porque muitas vezes o que acontece? A população vai em cima, não tem um isolamento, não tem uma segurança da cena. Vamos fazer selfie. Vai fazer selfie, tirar foto, gravar. Terrível, e aí muitas vezes acontece, primeiro, de expor o paciente, segundo, de estar se expondo a um possível segundo acidente. Entendi. Então a primeira coisa é garantir a segurança, isolar, garantir a segurança dele como pessoa, do pessoal que está próximo ali, solicitar o serviço, né? Solicitar o serviço, muitas vezes o SAMU, o Corpo Bombeiro Militar, e aí desde já parabenizar tanto o SAMU quanto o Corpo Bombeiro Militar por empenhar manhã, tarde, noite, madrugada para tentar salvar mais pessoas. Então, a princípio, isso. Evitar, por exemplo, pegar o paciente de todo jeito, levar em carro, pegar no braço, pegar na mão e arrastar da pista, dar água ao paciente, evitar alguns condutos. A princípio, eu pedi para o paciente ficar lá paradinho. Se a pessoa tiver algum EPI, uma luva, e o cara tiver um grande sangramento, a pessoa, inclusive no curso, dá para aprender a conter grande hemorragia, e aí parar o sangramento é uma forma de ajudar. Inclusive, a grande hemorragia é uma das principais causas de morte nos traumas em si. E o mais importante é isolar e evitar que aconteça um novo acidente e solicitar apoio do auxílio especializado. Que é o SAMU, imediatamente. Olha só. Mas eu acho que, além disso, de saber quando solicitar o serviço, é importante saber o quando não solicitar, né? E aí, muitos dos casos, já vi a população ligando para pedir o serviço como se fosse Uber, né? Então, utiliza muitas vezes do serviço. É importante orientar a população nesse tipo, porque quando desloca, ou até trote, a gente vê que muitos estados acontece essa questão de trote e ligar, inventando história, desloca uma ambulância, desloca uma equipe e muitas vezes deixa aquela ambulância ser deslocada para atender uma pessoa que não existe e aí perde a oportunidade de atender quem realmente precisa. Então é importante a orientação desse tipo. O workshop ele vem bem esclarecedor, não só sobre isso, mas também sobre o atendimento, como conter uma grande hemorragia, como desobstruir uma via aérea, desengasgar uma pessoa, como atender um paciente que está em parada cardiorrespiratória. Isso, como identificar também. Como identificar também, né? Exatamente. Eu estou com dor no peito. Não, toma um chá que passa. Tem
essas situações. Tem E, muito. de repente pode estar acontecendo ali um ataque cardíaco e a pessoa não souber, né, tomar decisões. Tomar decisões é importante no momento. E ao tomar essas decisões tem que ter essas orientações que o Diego Diniz E é vai importante falar. saber no quando outro solicitar ajuda, né? E quando solicitar quando ajuda. solicitar ajuda. Isso é importante. Então, Digo sempre o seguinte, a gente sempre calcula o custo de fazer as coisas, né? Mas a gente nunca calcula o custo de não fazer. Então aprender primeiros socorros custa. isso. Custa tempo, custa muitas vezes até dinheiro, custa investimento, custa. Mas deixar de fazer também tem um custo, né? Imensurável, que a gente nunca vai saber quanto vai. Quanto? Muitas vezes é o filho, né? Então quanto é que vale a vida do filho, de quem está ouvindo, né? É verdade, é verdade. Então é importante demais. E eu, rodando o Brasil, vejo, já participei de diversos depoimentos de pessoas dizendo, cara, perdi meu filho há muito tempo e aí por ter perdido eu comecei a estudar. Então, depois que perdeu. E a gente tem essa cultura do depois. Depois eu faço ou depois eu procuro. Muito bem. Ô, Diego, muito obrigado. Primeira vez que vem a Manaus também? Primeira vez. Primeira vez, tá gostando de Manaus? Demais. Que bom, então. Já comi todos os tipos de peixe. Já comeu jaraqui com farinha, então tá tudo bacana. Volta depois. Tá certo. Parabéns aí pelo trabalho que você faz aí em todo o Brasil, proporcionando um auxílio que pode salvar uma vida. Não tem valor isso. Isso não tem valor absolutamente em lugar nenhum. Seja em Manaus, São Paulo, Rio, João Pessoa, né? Seja em qualquer lugar. Não tem como você mensurar esse seu trabalho e você aprender essas técnicas, podemos colocar dessa maneira. Muito obrigado, tenha um bom dia. Bom dia. Agora